Novo fardamento, nova imagem e novas exigências do comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa e Segurança. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O Governo vai manter as medidas de austeridade no próximo ano, revelou hoje o Primeiro-Ministro durante a apresentação do Plano Económico e Social e do respectivo Orçamento de Estado para 2019. Liderado pelo Primeiro-Ministro Carlos Agostinho do Rosário, o Governo foi esta terça-feira apresentar o quinto e último orçamento do quinquênio 2015-2019. Tal como os últimos três orçamentos, a proposta para 2019 também não conta com o apoio direto dos doadores e foi elaborada num contexto de alto nível de endividamento público. Apesar deste cenário, o Governo diz que não vai sacrificar as áreas sociais. Na política orçamental para 2019, continuaremos a priorizar a eficiência e a disciplina na execução da despesa pública, bem como a afetação de recursos para os setores sociais e econômicos com maior impacto na melhoria da vida da população, objetivo último da nossa ação governativa. É nesse contexto que, na presente proposta do Orçamento do Estado, afetamos 66,1% do total dos recursos para os setores econômicos e sociais, que inclui educação, saúde, infraestruturas, agricultura, abastecimento de água e proteção social. O Governo prevê ainda continuar com as reformas estruturais, que incluem a reestruturação das empresas públicas e participadas pelo Estado. No caso do TDN e MCL, já demos todos os passos necessários para assegurar a conclusão do processo da fusão das duas empresas até o final do ano em curso. Com a conclusão deste processo, ficarão criadas as condições para que uma nova entidade entre em funcionamento no início do próximo ano de 2019. Constitui ainda a nossa prioridade para 2019 criar e autonomizar o Fundo de Pensões dos Funcionários do Estado, que irá eliminar o pagamento das pensões aos funcionários através do Orçamento do Estado. E porque a proposta de orçamento para 2019 não prevê dinheiro dos doadores, o Governo vai recorrer a donativos e empréstimos concessionais para financiar o déficit de 90,9 mil milhões de meticais. Esta forma de financiamento do déficit orçamental mostra o esforço do Governo em recorrer menos ao endividamento interno e a créditos comerciais, que permitirá reduzir a pressão sobre o sistema bancário, libertando assim recursos para o setor privado financiar as suas atividades. A proposta de orçamento de Estado prevê despesas no valor de 340,4 mil milhões de meticais, dos quais 196,6 mil milhões de meticais destinam-se a cobrir despesas de funcionamento e 102,3 mil milhões de meticais para despesas de investimentos. E o Governo prevê ainda gastar 67 mil milhões de meticais com o pagamento da dívida pública. Esta é uma notícia para acompanhar ainda neste jornal. A Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, com o apoio da Frelimo, apela à apreciação positiva das propostas do Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado. Já a Renamo e o MDM dizem que não há condições para a viabilização da sua aprovação. O grupo parlamentar da Frelimo entende que, apesar das restrições no apoio direto por parte dos parceiros, as propostas foram elaboradas com base nas preocupações do país. Não obstante as restrições orçamentais resultantes da falta de apoio direto ao orçamento do Estado por parte dos parceiros de desenvolvimento, o Governo está a implementar bem o programa quinquenal do Governo. Se enquadram no cumprimento do programa quinquenal do Governo 2015-2019 e estão em conformidade com a envolvente macroeconómica internacional. Já a oposição não ficou satisfeita e argumenta que as propostas estão longe de satisfazer as necessidades básicas dos moçambicanos. O Governo confirma, nestas propostas do Plano Económico Social do Orçamento do Estado para 2019, que não está preocupado com a agricultura, ao apresentar previsões
irreais de 5,7% em 2018 para 11% em 2019, sendo, no entanto, explicar qual foi a base. Estas previsões meramente numéricas evidenciam que o país continuará a importar alimentos porque o Governo não apresenta uma estratégia clara para a produção de comida e está longe de cumprir com a meta definida na Declaração de Maputo. O orçamento da Presidência da República é despesista, pois, para além de ser elevado, supera em 6 vezes o orçamento do Ministério da Agricultura e Segurança Alimentar, que desempenha um papel preponderante no combate à fome no país. 2. As Forças Armadas de Defesa de Moçambique dispõem de 7.233.404,37 milhares de meticais e a Força de Intervenção Rápida com 22.216,12 milhões de meticais. Possuem conjuntamente um orçamento assombroso que poderia ser repartido para melhor desempenho de outros setores ou ministérios. A comissão, chefiada por Enéas Kumishi no Parlamento moçambicano, entende que as duas propostas devem ser aprovadas, mas recomenda o seguinte ao governo: prosseguir com a implementação de medidas ao nível macroeconômico que visam garantir a contenção dos níveis de inflação e continuar a estimular o crescimento econômico nacional. Prosseguir com ações tendentes a impulsionar a captação de receitas e a melhoria das fontes de arrecadação de receitas internas. Cerca de 70 arguidos em liberdade provisória envolvidos nos ataques em Cabo Delgado ainda não compareceram ao tribunal. O juiz decidiu julgar os réus à revelia para não paralisar o julgamento que vai retomar amanhã. O Tribunal Judicial da província de Cabo Delgado emitiu mandatos de notificação, mas não está a localizar o paradeiro de alguns arguidos em liberdade provisória que deverão responder no julgamento do caso de ataques armados em Cabo Delgado. E quando chegou o momento de lhes chamar para o julgamento, os oficiais dirigiram-se para esses locais onde ele tinha indicado no processo como sendo sua residência. Só que lá não foram encontrados. Agora, para onde foram, ninguém sabe. Entretanto, apesar da ausência dos arguidos, o juiz do caso decidiu julgar a revelia e só serão procurados se forem condenados pelos crimes de que são acusados. Se caso, na decisão final, tenham sido condenados, vão ser emitidos mandatos de captura a qualquer momento que forem encontrados, serão capturados para cumprir as penas que lhe couberem na sentença. Descontando os 70 réus em liberdade provisória que supostamente andam em parte incerta, o tribunal já ouviu em audição 114 dos 189 arguidos acusados no processo 32/2018, cujo julgamento iniciou no dia 3 de outubro último. Uma jovem de 28 anos de idade foi assassinada pelo seu irmão de 24 anos numa disputa de herança. O suposto criminoso pretendia que a irmã abandonasse a casa onde viviam para arrendá-la, mas esta mostrou resistência. Este jovem foi detido nesta segunda-feira pela polícia numa mata no distrito de Dondo, na província de Sofala, onde encontrava-se escondido desde a noite do passado dia 28 de novembro, fugindo às autoridades após ter morto a sua irmã com recurso a uma zagaia na cidade de Beira, numa suposta disputa de heranças. A vítima foi golpeada no pescoço e na região torácica. O iniciado confessou o crime e diz que agiu em legítima defesa, alegando que a irmã começou a agredi-lo na companhia de outras 3 pessoas. Mas eu, sim, aceito. E fui eu a usar a zagaia contra ela após de me defender. Eu aceito. E você estava se defender de que exatamente? Da morte. A versão deste jovem foi desmentida pela polícia, que considera este caso de homicídio voluntário, e as primeiras investigações da corporação concluíram que a disputa de uma casa do falecido pai é o móvel do crime. E aquilo que conseguimos apurar, ele queria que a irmã retirasse da casa para que ele pudesse alugar.
Então, como não conseguiam chegar a um consenso, acabou terminando desta forma. Ele, com a zagaia, acabou espetando a sua irmã na zona do ombro e na zona torácica e um pouco na zona do pescoço. E que depois desta ação, ele pegou os instrumentos e escondeu num local onde, como ele disse, só ele sabe onde estão, mas que oportunamente poder-se apurar com exatidão o que realmente aconteceu. Casos de corrupção. Em 2017, o Ministério registrou 68 casos e tramitou 35 processos de corrupção e conexo. Já em 2018, os números subiram para 86 e foram submetidos ao Tribunal 47 processos. A corrupção é um mal que está a preocupar o Ministério Público ao nível da província da Zambésia, onde este ano já foram registrados 18 processos. E neste âmbito foram, durante o presente ano, 86 processos, dos quais 47 foram findos, o que constitui uma realização de 55%. Esta fasquia supera aquilo que é a atividade realizada no ano anterior. Significa que temos uma subida na ordem de 18 processos sobre crimes de corrupção e conexos. O porta-voz da Procuradoria Provincial da Zambésia diz que foram criados núcleos de combate à corrupção. Neste momento, começamos pela criação dos núcleos ao nível das escolas do distrito de Quilimane e nos próximos tempos estão agendadas a criação dos núcleos ao nível de todos os distritos da província da Zambésia. Estes dados foram avançados à margem da Semana de Combate à Corrupção. Centenas de agentes concluíram hoje o curso básico de formação para a Polícia da República de Moçambique. A entrada dos novos agentes já acontece no dia que a PRM mudou de uniforme, que para o Presidente da República deve significar também a purificação da atuação da mesma. Novo fardamento, nova imagem e novas exigências do comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa e Segurança para os agentes da Polícia da República de Moçambique. A farda não deve ser vestida para extorquir ou ameaçar o cidadão. Pelo contrário, o cidadão, ao ver o policial, deve encontrar o sossego e a paz. Mas não é só a imagem que é nova na Polícia da República de Moçambique. A corporação recebeu novos reforços saídos do 38º curso básico da PRM. O Presidente da República dirigiu a cerimônia de graduação e exigiu aos novos agentes para que venham acrescentar valor à polícia. Queremos que a vossa integração na corporação se faça sentir a partir da base da estrutura policial, através do contato mais próximo com as comunidades, principalmente nos postos policiais e esquadras, estendendo a presença e visibilidade policial até aos níveis mais remotos das povoações. Para as duas exigências do comandante em chefe, a resposta não tardou dos agentes, tanto dos antigos quanto dos graduados. Ordem dada, ordem cumprida. Vamos sempre proteger o nosso cidadão e garantir a ordem de segurança e tranquilidade pública. Amigos e familiares dos graduados marcaram presença na cerimônia e apresentaram atividades culturais como forma de celebrar o fim dos 6 meses de formação dos seus próximos. Por outro lado, mais de 800 estudantes foram hoje graduados pela Universidade Pedagógica. Na ocasião, o Ministro do Ensino Superior e Técnico Profissional instou aos recém-graduados a usarem o seu conhecimento para o desenvolvimento socioeconómico e também para a manutenção da paz no país. Não foi muito fácil, foi difícil, uma vez que a língua não é nossa,
mas pronto, um esforço fora do normal, acabei conseguindo. Principalmente quero agradecer à STV, ao programa da Carmelinda Manhissa, à Tarde Sua, porque foram pessoas que no momento em que passava dificuldades, abriram um espaço para eu poder me expressar. Também na componente de adequar as teorias ao nosso contexto moçambicano, que é algo que requer mesmo muito exercício. Foram desafios e mais desafios. Mas nenhuma destas batalhas foi tão forte capaz de fazer com que estes graduados desistissem de ir atrás da conquista de um sonho, concluir o nível superior. Terminada a sua formação, o país espera que estes contribuam, através dos conhecimentos adquiridos durante a formação, para o desenvolvimento socioeconómico, estabilidade social e, sobretudo, para a manutenção da paz. A todos os graduados, gostaríamos de exortar a exercerem, de facto, as vossas presentes ou futuras profissões com sabedoria e dignidade, segundo os preceitos de ética, respeito e justiça social ao serviço do povo moçambicano. Apesar da Universidade Pedagógica ter graduado este ano pouco mais de 4.000 estudantes, o reitor Jorge Ferrão diz que este número representa um decréscimo quando comparado com os anos anteriores e explica as razões. Começando pela redução da oferta de cursos nos últimos anos, passando pelo maior rigor no apuramento dos resultados e terminando na reduzida disponibilidade de docentes para acompanharem a grande demanda que a UP ainda demonstra. Ainda assim, os graduados responderam sim ao chamamento de contribuírem para o desenvolvimento da pátria através das ferramentas adquiridas no seu percurso académico. Comprometemos-nos cada vez mais a empenharmos-nos para garantir o desenvolvimento do nosso país e a formação de verdadeiros homens a todos os níveis do saber. Esta é a 23ª cerimónia de graduação da Universidade Pedagógica e coincide com a celebração dos 33 anos da sua criação. E Jorge Ferrão inaugurou em Maputo uma residência universitária. O empreendimento vai servir para dar teto aos professores da instituição do ensino superior provenientes do estrangeiro e de outras partes do país. Os professores da Universidade Pedagógica que não vivem em Maputo já têm onde ficar quando forem à capital do país. Este edifício, desde esta semana, passa a ser o residencial que vai dar conforto ao corpo docente da UP. O objetivo era o de acomodar, por um lado, os diretores que se deslocam com frequência a Maputo, porque trabalham e residem nas nossas delegações ao longo do país, e por outro, queríamos também encontrar um espaço para que os professores convidados para os cursos de pós-graduação, sobretudo aqueles que vêm do estrangeiro, pudessem ter um espaço digno. A ideia de conceber um residencial para professores foi consolidada há 3 anos. Ora, finalizadas as obras, a UP percebeu-se que não teria pessoal qualificado para a gestão do empreendimento, daí ter aberto um concurso para o efeito. A aventura coube a MK Investimentos. Queremos agradecer muito a visão que a UP teve de acreditar numa equipa jovem, com alguma experiência e com muito potencial. No mesmo edifício onde está localizado o residencial, há um restaurante e uma oferta de serviços pensados para atrair turistas. A vaga de calor que vem afetando a zona sul do país poderá prolongar-se até o próximo sábado. Segundo o INAME, o pico de calor poder-se-á registrar entre quarta e sexta-feira, onde as temperaturas poderão rondar os 40 graus nas zonas interiores do sul do país. A previsão do tempo para o mês de dezembro indica uma temperatura média de 30 graus. Entretanto, nos próximos dias, os termômetros poderão andar acima dos 35. Mas sempre, ao fim do dia, depois do aquecimento, poderão ocorrer rajadas de vento e alguma precipitação na zona sul do país. Teremos dias até sexta-feira quente, teremos o pico, prevemos o pico para quarta-feira,
e sexta-feira. A partir do sábado esperamos uma mudança, uma descida de temperatura para Maputo devido à passagem de um sistema frontal. Tempo quente vai ser registrado nas zonas centro e norte do país, sendo a província de Manica a primeira que vai ter uma mudança significativa do estado do tempo. Para a zona centro, vamos continuar com o tempo, estamos a falar tempo ameno a quente, e teremos uma mudança do tempo já na quarta-feira para Manica, onde teremos ocorrência de chuvas fracas, localmente moderadas, podendo ser por vezes fortes, com ocorrência de aguaceiros. Por isso o INAME apela à observância das medidas de precaução e de proteção face às altas temperaturas destes dias e a eventuais chuvas e ventos do final da semana. Com esta previsão, saímos para uma curta pausa. Até já. De volta às notícias no jornal. O governo do distrito de Nicoadala investe mais de 2 milhões de meticais para a construção da ponte mista de Murua, com uma extensão de 35 metros para garantir escoamento de produtos agrícolas, com destaque para as culturas de arroz e mandioca. A construção da ponte mista de Murua vai beneficiar a um total de 14 mil habitantes e a conclusão está marcada para janeiro do próximo ano. O fim da ponte vai permitir que esse sofrimento da população termine e eles tenham acesso aos serviços básicos que a vila dispõe. Porque da sede de Murua até dista cerca de 4 a 5 quilômetros. E tem tido dificuldades de ter o mercado perto, não só para comprar víveres, mas também para vender os seus produtos. E não só para escoar os produtos da sua. Para além do escoamento de produtos agrícolas, a população da zona de Murua vai respirar de alívio, sobretudo na época chuvosa. E anualmente perdíamos vidas humanas, principalmente no tempo chuvoso. Então houve necessidade de arriscarmos na construção dessa ponte e tivemos aval não só do Fundo de Estrada, mas da Consultec, que é o fiscal. E a população mostra satisfeita com a construção deste empreendimento. Esta ponte liga o distrito de Namacura ao distrito de Nicoadala. Então vai ter que fazer, quando ele reabilita a ponte, vai ajudar a transportar produto de Mutange ou de Namacura para Nicoadala, de Nicoadala para Mutange. Ponte é bom porque no Murua tem pessoas, mulheres com gravidez que querem estar a passar para irem no hospital, mas precisam estar a passar no ponte. Muita pessoa que passa aqui com sofrimento, muito por pessoa que dá aula este lado, vai se encher e isso fica cheio de água. E também essa parte tem doentes, passam aqui mal com água, não fica. A província de Sofala recebeu um financiamento avaliado em cerca de 1,5 milhão de euros, que será investido no melhoramento de abastecimento de água e saneamento. O valor foi disponibilizado pela cooperação austríaca. Os resultados do inquérito do orçamento familiar realizados em 2015 mostram uma estagnação com tendência à degradação no nível de uso de serviços melhorados de abastecimento de água nas zonas rurais de Sofala, onde apenas perto de 1 milhão de pessoas, cerca de metade da população de Sofala, tem acesso à água potável. O mais preocupante tem a ver com o saneamento rural, onde o fecalismo a céu aberto continua a dominar. Em termos de cobertura, menos de 600 mil pessoas é que têm acesso ao saneamento seguro de cerca de 2 milhões de residentes em Sofala. Baseando-se nestes dados, o governo de Sofala elaborou um projeto denominado Água Sofala 2018-2020, que visa melhorar o abastecimento de água e saneamento rural. A iniciativa já tem dinheiro garantido por parte da cooperação austríaca para o desenvolvimento, cuja assinatura de acordo de financiamento teve lugar na manhã desta terça-feira. Este projeto prevê beneficiar aproximadamente 10 mil famílias, 50 mil pessoas, com 9 pequenos sistemas solares de abastecimento de água, mas adicionalmente
Na área de saneamento, aproximadamente cerca de 4.000 alunos em pelo menos 10 escolas primárias para beneficiar de latrinas melhoradas e inclusivas. O governo de Sofala está contente com o acordo de financiamento. Reconhecemos, porém, que ainda há muito que fazer com vista a garantir a provisão deste precioso líquido à nossa população. Daí que constitui grande prioridade para o nosso governo o fornecimento de água potável a toda a população do país, particularmente na nossa província de Sofala, impondo desde cedo esforços redobrados na busca de mais parceiros para a materialização desta grande responsabilidade, tendo em conta as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é de atingir o acesso universal até 2030. Espera-se assim que até 2020 o nível de pessoas com acesso à água potável em Sofala suba para 55% contra os atuais 50%. A PRM deteve em Chimoio cerca de 5 indivíduos acusados de falsificação da moeda. Na sua posse, a polícia apreendeu 3 notas de 200 meticais e o respectivo equipamento usado no processo de falsificação. A falsificação do dinheiro, segundo a polícia, decorria nesta serigrafia com recurso a este equipamento informático. Mas o esquema foi desbloqueado quando este indivíduo dirigiu-se a um estabelecimento com o objetivo de comprar bebidas alcoólicas com uma das notas falsas, sendo o vendedor denunciado à polícia. Aliás, não é a primeira vez que este indivíduo é detido, julgado e condenado pelo mesmo crime. Dinheiro falso. Como ele fazia esse dinheiro falso? Não, eu nunca fiz. Quem fazia isso é Jay-Z. A polícia me recolheu ontem à noite. E consta que esta não é a primeira vez que você para nas celas, inclusive já foi julgado e condenado por causa de transacionar com dinheiro falso. Como é que tem feito isso? Não, eu não sei, eu nunca fiz. Quem fez isso Jay-Z? E porque Jay-Z, o trabalhador da serigrafia, anda fugitivo, o proprietário do estabelecimento também recolheu as celas até que o falsificador da moeda seja encontrado e responsabilizado. Na semana antepassada, vimos uma imagem de notas no computador. Quando vimos as imagens de notas, eu e o meu chefe perguntamos ao dono da serigrafia qual é o significado dessas notas. Ele disse que há um cliente que veio e que estava a precisar essas imagens para fazer panfletos. Sim, que era para fazer panfletos. Agora, sem saber que por trás ele estava a criar imprimir aquelas coisas que era que é a falsificação da moeda. Perante os casos de circulação de moeda falsa na província, a polícia apela aos cidadãos a estarem atentos e denunciarem em caso de suspeitas do dinheiro que recebem durante as transações. Olhamos agora as notícias internacionais, onde médicos voltam a entrar em greve no Zimbábue. Mais uma vez, os médicos exigem um aumento salarial e melhores condições de trabalho. É pela segunda vez este ano que os médicos entram em greve no Zimbábue. As exigências são as mesmas: aumento de salário e melhores condições de trabalho. A greve em causa acontece numa altura em que há falta de medicamentos nos hospitais do Zimbábue e o país sofre de uma crise econômica com alta subida de preços dos produtos básicos, além do desemprego. Mais de metade dos médicos do setor público juntou-se à greve, ainda sem fim à vista, segundo a New24. Consta ainda que alguns médicos séniores dos 5 maiores hospitais do Zimbábue dizem que só vão atender pacientes em situações graves. Já as farmácias não mais aceitam o uso de cartões de banco para a compra de medicamentos, pois o custo da transação é 3 vezes mais alto. Preocupado com a situação, o governo do presidente Emmerson Mnangagwa exorta os médicos a voltarem às suas funções e apresentarem suas reclamações. Está aberta a... O Parlamento Britânico iniciou hoje um debate de 5 dias sobre o acordo do Brexit, liderado pela primeira-ministra Theresa May.
A votação final está marcada para o dia 11 de dezembro. Está aberta a sessão parlamentar no Reino Unido para discutir o acordo de Brexit, que já teve pelo menos a aprovação da União Europeia. Os deputados britânicos têm 5 dias para avaliar o acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia. No dia 11 de dezembro, os parlamentares poderão chumbar ou aprovar o Brexit, liderado pela primeira-ministra Theresa May. Há mais probabilidade que o acordo seja chumbado, considerando-se o número de descontentes tanto nos partidos da oposição como no partido no poder. May tem levado a cabo uma campanha pró-Brexit, alertando os parlamentares sobre o risco de Reino Unido ficar dividido e voltar à estaca zero caso o Brexit for chumbado. May chegou a marcar um debate televisivo a ser transmitido a 9 de dezembro com Jeremy Corbyn, um dos maiores opositores do Brexit. Já não haverá mais subida de preço do combustível na França. O governo do presidente Emmanuel Macron decidiu render-se à pressão dos coletes amarelos. Foram precisas 3 semanas de manifestações intensas dos coletes amarelos para que o governo francês finalmente suspendesse a medida de aumentar o preço de combustível como forma de incentivar os franceses a aderirem a veículos elétricos e verdes que não poluam o meio ambiente. Assim sendo, os altos impostos sobre combustíveis não mais vão entrar em vigor no dia 1 de janeiro, data prevista. Os coletes amarelos, que são um grupo de manifestantes de classe baixa e média, insistem no uso de veículos a combustíveis, alegadamente porque são os meios ideais para a sua condição de vida. Os protestos violentos, sobretudo do sábado, causaram 263 feridos, 1 morte e mais de 400 pessoas detidas. Esta, que foi uma das maiores manifestações de Paris, registrou uma mobilização situada em mais de 136 mil pessoas. O governo prevê gastar 67 mil milhões de meticais com o pagamento da dívida pública em 2019. O valor representa um aumento de aproximadamente 10 mil milhões de meticais. Adriano Maliane falava hoje, neste caso, no Parlamento. Dívida pública. No âmbito do cumprimento das nossas obrigações com o serviço da dívida, prevemos um montante de 67 mil milhões de meticais para o pagamento de juros e amortizações estimados em 35 e 32 mil milhões de meticais, respectivamente, justificados pelo impacto da taxa de juros de obrigações de tesouro, que passou de 10% em 2015 para 26% em 2018, bem como de pagamento de juros de empréstimos de projetos anteriormente contratados, cujo vencimento ocorre em 2019. Despesa pública. A despesa pública para 2019 situar-se-á em cerca de 344,4 mil milhões de meticais, representando 33,3% do PIB, apresentando a seguinte estrutura: 196,6 mil milhões de despesa de funcionamento, correspondente a 57,8% da despesa total, sendo de destacar as despesas com pessoal, com 53,2%, encargos da dívida 17,8%, bens e serviços 15,9% e transferências correntes de 11,7%. 102,3 mil milhões de meticais de despesa de investimento, equivalente a 30,1% da despesa total, sendo 40 mil milhões de meticais de recursos internos e 62,3 mil milhões de meticais de recursos externos, créditos e donativos, e 41,5 mil milhões de meticais de operações financeiras, correspondente a 12,2% da despesa total. Garantias e avales. A proposta do Orçamento do Estado prevê um montante de 151,3 mil milhões de meticais para garantias e avales que serão aplicados da seguinte forma: 136,1 mil milhões
de meticais para assegurar a participação do Estado no projeto de exploração do gás na bacia do Rovuma a favor da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos. Olhamos agora a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas e começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 25. Seguimos para Xai-Xai, que poderá registrar uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 22. E para Inhambane prevê-se uma temperatura máxima de 32 graus e uma mínima de 25. Para a zona centro do país, a cidade da Beira prevê-se uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 24. Para Chimoio prevê-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 20. Já para Tete prevê-se uma temperatura máxima de 40 graus e uma mínima de 24. E para Climane prevê-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 24. Para a zona norte do país, concretamente para a cidade de Nampula, prevê-se uma temperatura máxima de 37 graus, uma mínima de 21. E para Pemba, 32 graus de máxima, 24 de mínima. E Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 17. Seguimos para uma curta pausa. Até já. Seguimos com o desporto, onde o médio ofensivo do Real Madrid e da seleção da Croácia, Luka Modric, venceu a Bola de Ouro 2018 pela primeira vez e acabou com a hegemonia de Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Na cerimónia que teve lugar em Paris, Mbappé, do Paris Saint-Germain, foi eleito melhor jogador jovem. Football de diciembre. Acá está. 2018. Je vous demande de faire un triomphe à Monsieur Luka Modric. Aí lo tienen. O croata Luka Modric, do Real Madrid, já havia ganho de Best da FIFA e esta segunda-feira à noite, em Paris, concretizou a dobradinha com o prémio da France Football. Após receber o prémio de melhor jogador do mundo, Luka Modric diz ser difícil descrever o sentimento de alegria e que era um sonho jogar num clube grande como o Real Madrid. It's a unique feeling. Um sentimento único, é difícil de descrever. Agradeço a todos os que me ajudaram. Primeiro aos meus colegas de equipa no Real Madrid e aos meus companheiros da seleção. À minha família. Todos temos sonhos. O meu era jogar num grande clube. É uma verdadeira honra. Primeiro que nada, quero. O português Cristiano Ronaldo, penta-vencedor, incluindo as duas últimas edições e atualmente melhor marcador da Juventus, acabou por ser o segundo mais votado, com o francês de ascendência portuguesa Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, a ficar-se pelo terceiro lugar. O quarto lugar foi ocupado por outro francês e logo também campeão do mundo, Kylian Mbappé. E sem surpresa, o prodígio do Paris Saint-Germain, formado no AS Mônaco, venceu o prémio para o melhor jovem jogador do futebol europeu. O argentino Lionel Messi, do Barcelona, também ele um penta-vencedor da Bola de Ouro, foi o quinto mais votado. Na votação feminina, realizada pela primeira vez pela France Football, a norueguesa Ada Egerberg, das francesas de Olympique de Lyon, ganhou a Bola de Ouro. O segundo lugar foi para a dinamarquesa Pernille Harder, que atua nas alemãs do Wolfsburg, e o terceiro lugar foi da alemã Jennifer Marozan, que também joga no Lyon. Já o treinador da equipa sénior feminina de basquetebol do Ferroviário de Maputo, Lionel Manique, diz que o apoio dado pela direção do clube e a correção dos erros cometidos nos jogos da primeira fase foram determinantes para a conquista da taça dos clubes campeões africanos da modalidade. Manique falava esta segunda-feira no programa Ao Ataque da STV. A conquista da 24ª edição da Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol Sénior Feminino pelo Ferroviário de Maputo ainda não se apagou na memória dos moçambicanos e da equipa técnica. Em entrevista à STV, o treinador da equipa, Lionel Manique, diz que foi preciso incutir nas atletas a chegada do momento de glória, um objetivo que era perseguido há bastante tempo. O treinamento foi, primeiro, irmos em conta daquilo que foram os erros que nós cometemos no passado
Isso foi muito importante, irmos ao encontro de formar uma equipe de trabalho com capacidade de fazer, com conhecimento de causa, e acima de tudo irmos ao encontro daquilo que íamos obrigando, daquilo que era o dever da direção nesse caso, a apoiar no seu devido, e cumprir com o seu devido, com o seu devido, aquilo que devia apoiar nesse caso. Manhique considera que está a falhar muita coisa na formação, apesar de existirem pessoas que trabalham para o alcance de bons resultados. Exemplo disso é o facto da seleção feminina da Sub-18 ter se qualificado para o Mundial da categoria do próximo ano. Nós temos uma formação super deficiente. Então nós também só precisamos trabalhar um pouco mais. Notou-se que este ano trabalhamos mais, tivemos mais tempo de trabalho. Lionel Manhique conquistou a taça dos clubes campeões africanos de basquetebol feminino depois de 2 tentativas falhadas. Na final deste ano, as locomotivas venceram o Interclube de Angola por 59-56. Está pautada a informação. Obrigada pelo carinho da sua audiência. Boa noite.